Fala, meus unimores desse universo positivo. Juru tá com saudade de vocês. Vamos então aqui, para matar essa saudade, mesmo com essa distância, falar sobre os povos da África. Esse capítulo é o capítulo da frente B, é justamente o último capítulo do livro 1. Então pega aí o livro 1, pega seu caderno para fazer todas as anotações sobre povos da África. Porque esse assunto aqui, ele cai bastante no Enem. Cai não, despenca no Enem. Sempre, desde 2009 até o ano de 2019, sempre tem uma questão sobre o negro lá na prova do Enem. Então vamos aprender sobre tudo, sobre a questão do negro no Brasil. Para começar aqui, nós vamos começar com uma crítica sobre a historiografia. Porque, olha aqui, a invisibilidade do negro na história brasileira. O negro, ele está invisível na nossa historiografia. Como é que o negro está invisível? Se o negro faz justamente parte da formação da sociedade brasileira. Se o negro faz parte da história do Brasil. Se 53% da população brasileira é composta, nesse caso, de negros. Porque para o IBGE, se considera negros também os pardos. Então, pardos e pretos, todo mundo faz parte dos negros no Brasil. Então nós somos a grande maioria da população brasileira, 53%. Mais de 100 milhões de habitantes no Brasil é negro. Como é que esse negro está invisível na nossa história? Por que isso aconteceu? O que é que está acontecendo? Hoje em dia ele ainda está invisível? São as perguntas que fazemos e deixo no ar, que serão todas respondidas nessa videoaula. Então, alunos, é o seguinte, nossa população brasileira corresponde a isso aqui tudo, é a grande maioria da população negra, sempre foi, desde Brasil Colônia. Então como é que esse negro está fora da história? Nos livros didáticos não trazia a história do negro. Eu mesmo estudei justamente em livros no qual o negro só aparecia na parte de Brasil Colônia. Brasil Colônia e escravo, depois sumia. E o negro, na época da República Brasileira, na República Velha, na Era Vargas, na ditadura, não se fala mais sobre o negro. Só se fala o negro, então, como sendo um objeto. Não trata o negro como sendo um ser humano. A historiografia brasileira cometeu muitos erros em relação a isso. Então, o negro só aparece, quando fala sobre tráfico negreiro, sobre a senzala, sobre a questão abolicionista. E depois? Depois some na história. O negro, então, ele está à margem da história brasileira. Ele está marginalizado. Então, existe um grande perigo de contar somente uma única história. Então, qual é a única história que se conta? O negro na época de Brasil Colônia. O negro na época de Brasil Colônia trabalhando para a lavoura de cana-de-açúcar, trabalhando para a mineração, trabalhando como escravo no café. É essa a historiografia sobre o negro no Brasil. Mas a história valorizando o negro, e o negro não teve história não, quer dizer que é só para falar sobre o negro na época de Brasil Colônia, e a história do negro antes de chegar no Brasil, o negro não teve história não, o negro só teve história a partir do século XV, a partir da chegada do branco europeu lá na África, a partir de trazer ele para cá, é essa grande interrogação que fica no ar. E alunos, o Enem, ele pede muito isso. O Enem está pedindo muito essa questão de valorizar. Aliás, quando cai uma questão sobre o negro na prova do Enem, cai sempre ou criticando, dessa forma que eu fiz agora, dessa forma que está nos slides, ou então, pessoal, critica e valoriza. Então, é essa forma que o Enem traz sobre a história do negro. Então, não se preocupe, porque só numa aula como essa, você vai conseguir ter domínio e conseguir acertar as questões, tanto do seu material do Bernoulli, quanto lá no Enem, quando chegar a hora para valer mesmo. Então, a grande pergunta é essa, por que negamos quem somos? Por que não aparece a história do negro no livro didático? Porque nós, quando éramos pequenos, no livro lá do 4º ano, do 5º ano, não aparecia a história do negro sendo valorizada. Então, realmente assumida. Mas isso vai mudar. Como é que isso vai mudar? Repare só, alunos. Isso vai mudar a partir do momento que vai ser criado uma lei. Essa lei daqui, 10.639/03.
Essa lei foi feita na época do governo de Lula, no qual essa lei, ela diz o seguinte: é uma lei que obriga, vou repetir, aluno, obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira em todo ensino básico. O que eu quero dizer com o ensino básico? Tanto na escola particular, quanto na escola pública, quanto, nesse caso, até o terceiro ano, é obrigado as escolas trazerem a história da África e da cultura afro-brasileira. Obrigatório. Então, essa lei daqui, 10.639, só no Enem já caíram 3 questões, só sobre essa lei. Jurubeba, eu tenho que gravar essa lei? Não, não precisa, porque todas as questões que o Enem trouxe, o número da lei já estava lá no texto base. O que você tem que saber o que é que quer dizer essa lei. E qual o objetivo dela? O objetivo dessa lei é justamente nós termos o conhecimento da história da África para, a partir daí, valorizar o negro no Brasil. Para, a partir daí, diminuir o preconceito racial, a discriminação. Veja, aluno, preconceito é só a parte do conceito mesmo. Antes, conceito. A discriminação, não já está falando aí, discriminação, ação, é quando você age. Então, são duas coisas que parecem que são iguais, né? Mas não são. O preconceito é só como se fosse na teoria. E a discriminação é quando essa pessoa preconceituosa contra a questão do negro vai lá e faz alguma ação. Ela é preconceituosa, tá calada. Mas a partir do momento que ela chega em um negro e diz, você é um ser inferior, por exemplo, aí ela já está fazendo a ação. Então, discriminação. Então, essa lei, ela veio para isso. Essa lei, ela veio para corrigir. Agora é o seguinte, olha. Jurubebinha aqui, errou. E vou lhe consertar para você não errar. Eu disse bem assim, e então a história do negro vai ser inserida, vai ser valorizada a partir da lei 10.639. Só que é muito pesado dizer que foi a partir dessa lei que começou-se a valorizar, a falar sobre a história do negro no Brasil. Não. Existe um movimento do negro há muito tempo, desde a época de Brasil Colônia, Brasil Império, um movimento negro no Brasil lutando por esse reconhecimento, lutando por essa valorização, resistindo para que a história do negro chegue ao conhecimento de todos, para que a história do negro seja valorizada. É esse o objetivo dessa lei. Belezinha, galerinha? Vamos lá, continuando. Repare só. O Brasil, olha que dado. O Brasil foi o destino da maior diáspora do povo africano. Ou seja, saíram da África mais de 11 milhões de negros para serem escravizados, principalmente na América. Principalmente na América. Desses 11 milhões, 4 milhões vieram para o Brasil para trabalhar nas variadas atividades econômicas, como a cana-de-açúcar, a nota, como o ouro e como o café. Então, esse negro no Brasil, ele vai estar trabalhando nas diversas áreas. Esses são os 3 principais ciclos econômicos. Então, aluno, olhe que número gigantesco nós vamos ter aqui. Olha que número gigantesco. 4 milhões de africanos vieram para o Brasil. Foram deslocados de forma obrigatória. Então, esses 4 milhões de africanos que vieram para o Brasil, vieram para trabalhar. E é por isso que eles constituem hoje a maior população brasileira. Olha outro dado que eu vou lhe informar agora. Anota. O Brasil, hoje em dia, é o segundo maior país onde se concentra negros no mundo. Só quem ganha para nós é a Nigéria, só. Então nós temos, como falei no início da aula, 100 milhões de negros no Brasil. Então, alunos, nós temos que estudar. O que é que nós temos que estudar? Sobre essa cultura afro-brasileira. Olha só quanto esses negros africanos influenciaram na nossa cultura, na nossa linguagem, na nossa culinária. Nós temos que conhecer isso, que nós não conhecemos. Nós temos que conhecer a literatura africana. Nós temos que conhecer a poesia africana. Temos que valorizar a sua oralidade. Temos que fazer isso. Então, olhe quantas palavras estão no nosso vocabulário. Do cotidiano. Pare só. Acarajé, agogô, instrumento musical, batuque. Quem não fala? Você, aluno. Não fala não, ei, vamos fazer um batuque ali rapidinho, aí no intervalo do Animais. Aqui, ó, banguela, berimbau, búzio.
que é uma concha, candomblé, uma das religiões que mais cresce hoje no Brasil, religião de matriz africana, tem a Umbanda também, dendê, dengo, olha essa palavra, para quem tem aí namorado, vem aqui fazer um denguinho em mim, hein? Diga aí, essas palavras estão no nosso cotidiano e nós não conhecemos, nós não sabemos de onde veio. Veio da África, veio justamente esses 4 milhões de africanos que vieram para o Brasil. Então, aluno, repare só, nós vamos agora, a partir de agora, fazer uma viagem nessa cultura afro-brasileira. Olha aqui, ó, esse bloco. Na Bahia, principalmente Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde eram os centros econômicos, nós vamos ver isso mais escancarado, a cultura afro-brasileira. Esse bloco daqui, ó, é o bloco mais antigo, bloco carnavalesco mais antigo do Carnaval de Salvador. Então, olha, esse bloco eu acho mais interessante que todo ano eles escolhem uma temática para poder sair desfilando. Então, às vezes eles escolhem, vamos falar sobre a cultura iorubá. Eles têm, inclusive, uma meta. Todo ano eles colocam para mostrar na avenida, né, a história de algum povo africano, ou dos Yorubá, ou dos Bantus, ou dos Malês, por exemplo. Então, é o maior legal. Aqui foi o seguinte, olha, esse bloco Ilê Aie, primeiro bloco afro da Bahia, irá celebrar religiões de matriz africana. Foi esse o tema que eles escolheram, olha, essa temática, no ano de 2017. Então, alunos, olha essas imagens, como é lindo. Porque a gente só traz o negro sendo inferiorizado, o negro sendo chicoteado, o negro sendo humilhado dentro dos livros didáticos. Mas olha como é lindo. E é isso que o Enem está cobrando, a valorização dessa história do negro. Vamos lá. Então, olha, aqui eu vou trazer para vocês, como o Bernoulli trouxe, pode olhar no seu Bernoulli, é a primeira página, várias características gerais da história da África, do continente africano. Olha que números interessantes para nós trazermos aqui, olha. Área de 30 milhões de quilômetros quadrados. O continente africano ele é o segundo maior do mundo, só perde para o continente asiático. Destes, quase 9 milhões correspondem ao deserto do Saara. O deserto do Saara é gigantesco, é maior do que todo o Brasil, inclusive. O Brasil, alunos, para vocês terem noção, possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O deserto do Saara, 9 milhões. A África é formada por 54 países, porque eu quero também que você já tire isso, esse estigma, esse preconceito, que todo mundo fala bem assim, ó, lá na África, aí parece que a África é um povo só. Mas não, a África é dividida em 54 países e centenas de etnias africanas. Então nós não podemos generalizar tudo e colocar África. Não podemos. Você já tem que começar também a ter essa noção, aluno. A população gira em torno de 950 milhões de habitantes, né? Aqui chega um número gigantesco. É o segundo continente mais populoso do mundo. Só perde aqui, nesse caso, para o continente da Ásia. E olha os grupos étnicos. Mais de 3 mil grupos étnicos espalhados pela África. Então nós não podemos generalizar esse povo africano. Temos que respeitar as suas diferenças culturais, étnicas, linguísticas. Temos que estar respeitando e não colocar tudo dentro de um balaio de gato e dizer África. Não podemos fazer isso. Vamos lá. É o seguinte, ó. Aqui são os povos africanos que nós vamos estudar. Então, perceba que o continente africano, aqui através dessas cores, para tornar mais didático para você, aluno, perceba que existem diversas etnias, olha. Diversas etnias, olha. Gana, Mali, Songhai, Yorubá. Então, são diversas etnias aqui que nós possuímos. Só que nós estudamos aqui, vamos estudar aqui somente 3 povos africanos, que são os mesmos que o Bernoulli traz. E que eu queria trazer uma curiosidade. Esses 3 povos africanos que nós vamos estudar, Gana, Mali e Songhai, são justamente esses 3 povos que o diretor do filme Pantera Negra, o primeiro filme da indústria cinemática da Marvel, a possuir, a inserir um negro como herói, como super-herói. Esse diretor, então, ele fez um estudo sobre esses 3 povos, Gana, o povo de Gana, o povo de Mali, o povo de Songhai,
teve também o povo do Congo também, e ele fez um estudo e fez aquele belíssimo filme, que quando lançou em 2018 foi recorde de bilheteria. Então, alunos, nós vamos dar aqui dois principais grupos, os bantus e os sudaneses. Os sudaneses aqui estão, ó, de verde os sudaneses, ó, de verde os sudaneses. E aqui os bantus estão, ó, de laranja. Os bantus estão de laranja. Aluno, é o seguinte, essa forma que a historiografia trouxe, ela é errada. Porque, por exemplo, aqui os sudaneses, eles possuem aqui, só os sudaneses, mais de 400 etnias. Como eu disse há pouco tempo atrás, nós temos que respeitar cada diferença étnica. Só que aí a gente coloca tudo dentro de um balaio de gato. Então, os bantus sudaneses, pronto, vamos estudar somente esses. Agora a pergunta é, porquês? Por que nós estudamos somente os bantus sudaneses? É porque, alunos, foram esses povos aqui, foram esses povos que vieram principalmente para o Brasil. Então, daqui eles eram escravizados para enviar para a América. Então, eles iam desse litoral. Por isso que nós estudamos, por isso que o Enem só cobra esses povos. O Enem não cobra aqui, por exemplo, os egípcios ou os povos do norte, não. Só daqui dessa região. Esses povos estão localizados abaixo do deserto Saara. Esse aqui, ó, os sudaneses, esse de verdes, estão pegando o deserto do Saara e o Sahel. O que é o Sahel, Jurubeba? O Sahel é uma região limítrofe, uma região pequena entre o deserto do Saara e as grandes florestas equatoriais que existem. Então, ela é uma transição. Pronto, aluno. É justamente onde está a famosa savana africana, que corresponde para nós, aqui do Brasil, às mesmas características do Cerrado. Então, vamos lá. Vamos aprofundar aqui, ó. Aqui é mais um mapa, só para consolidar. Aqui é justamente a região dos povos que nós vamos estar estudando, ó. É justamente aqui essa região. Vamos lá? Vamos lá? Pegar as características de cada povo. Vamos estudar quais povos? Lembrem? Gana, Mali e Songhai. Vamos lá. Gana primeiro. Olhe, Gana. Olha essa população. É isso que nós queremos trazer para vocês, alunos. Mostrar povos que existiam antes da chegada do branco europeu. Povos que tinham uma riqueza cultural. Povos que tinham história econômica, história política, história social. E por que tudo isso é negado? Né? Então, somente a partir da lei é que foi obrigado. Então, repare só, Gana existiu até antes de Cristo, 830 anos, ou seja, século 9 antes de Cristo, até aqui século 13. Gana aqui, por exemplo, é um povo que está nessa região daqui, ó, na costa litorânea africana, esse povo de Gana. Esse povo de Gana não é onde está hoje o país Gana, não é. Hoje, onde estava Gana, corresponde justamente à Mauritânia e à Mali Ocidental. Então, não é exatamente onde está o país Gana. Aliás, percebam que aqui, ó, colocamos bem assim, ó, uma região. Porque não existe assim como é na Europa, como era na Europa, fronteiras perfeitamente delimitadas. Não eram. Era uma região onde aqueles povos moravam e que lá dentro existia diversas etnias. Pois bem, vamos passando aqui. Economia de Gana. Lembrou de Gana, lembre-se de ouro. Ouro. Lembrou de Gana, lembra de ouro. Então, alunos, Gana aqui vai ter uma riqueza mineral gigantesca, que era o ouro. Inclusive, é chamado de a Costa de Ouro. Olha o apelido desse povo. A Costa do Ouro. Era assim conhecido Gana. Então, possuíam grandes jazidas de ouro. Aliás, até hoje, alunos, olha, até hoje, Gana ainda se destaca na produção desse mineral. Então, esse mineral que tem uma riqueza gigantesca, mas lembre-se que daqui são explorados, mas toda a riqueza fica para quem vai lá, pega esse ouro e transforma na corrente, que são o quê? Os países, as grandes potências mundiais, os grandes impérios até hoje. Continua explorando e Gana continua pobre. Então, olha, nessa época, Gana controlava a rota das caravanas pelo deserto do Saara e pelo Sahel. Então, eles controlavam. Só que eu queria trazer um destaque para vocês.
Além do ouro, Gana vai se destacar também, ó, pela produção de sal. A produção de sal. Como assim, Jurubeba? Sal? Isso, aluno, sal. Lembre que onde era deserto, antigamente, em outras eras geológicas, eram, nesse caso, oceanos. E lembre que Gana está em um deserto. Então, onde Gana está deserto, era justamente em outra era antiquíssima, possuía um oceano. E no oceano tem o quê? No oceano tem sal, muito sal. Então, os povos de Gana cavavam e nessas cavações encontravam sal. Um produto que era muito valorizado naquela época. Aliás, não sei se você sabia, aluno, curiosidade, se ligue nessa, óleo de cana do papito. Óleo de cana do papito, o nome hoje em dia é justamente chamado de salário por causa disso, sal. Naquela época eles utilizavam sal para fazer troca por outras mercadorias. Usava-se sal para fazer troca por alimentos. E hoje, interessante, né? Sal é um dos produtos mais baratos que nós temos dentro de um supermercado. Interessante, né? Pois bem, então, olha, Gana aqui, por exemplo, vai se destacar pelo ouro e pelo sal. Bom, passando, alunos, nós vamos ver aqui a organização social. Olha, alunos, eu não coloquei em outros povos não isso, beleza? Não precisei colocar não. Mas aprenda logo sobre essa pirâmide de Gana, que vai ser a mesma pirâmide para os outros povos, para o povo de Mali e o de Songhai. Sempre no topo os nobres, embaixo dos nobres os homens livres, geralmente inclusive pessoas que trabalhavam para o rei, para o imperador. Aqui os servos, que geralmente trabalhavam no campo, e os escravos. É isso mesmo. Aprenda já desde então. Lá nas sociedades africanas já existiam escravos. Já se escravizava naquela época. Já tinha escravo. Não foi o branco europeu que começou a escravizar na época das grandes navegações. Não foi o branco europeu. Já existia. Mas qual a diferença, Jurubeba, desse escravo aqui, lá do século II, século V, século X na África, e os escravos que foram feitos no Brasil? Aqui a escravidão era de acordo com guerras tribais. Eles se organizavam em várias tribos. Os índios no Brasil se organizavam em tribos. Não tem nada demais. Então, eles faziam guerras e a tribo perdedora era escravizada. Ou então esses escravos eram relacionados à dívida. Então, essa era a forma de escravidão. Era uma questão, assim, cultural. A partir do momento que chega o branco europeu, vai haver uma comercialização. Vai ter uma conotação econômica para essa questão escravista. Então, a partir de agora, vai haver um lucro sobre o comércio desses negros escravos. Coisa que antigamente não existia entre esses povos africanos. Então, a partir de agora, esse branco vai chegar e vai querer trocar seres humanos por cachaça, por fumo, por armas de fogo. Então, a partir de agora, por exemplo, um chefe de uma tribo africana recebia do branco português armas, cachaça e fumo. Esse chefe, empoderado com armas de fogo, ia até o interior do continente africano fazer guerras agora de propósito. Guerras agora que vão estimular a produção de negros escravos, de seres humanos. É isso que a partir de agora vai existir. Então, aluno, era uma sociedade onde o imperador era chamado de Gana, por isso o nome desse império, Império de Gana, porque era o nome do imperador. E era uma sociedade estratificada. O que é isso, Jurubeba, estratificada? Não esqueça, estratificada é a mesma coisa de estamental. Ou seja, não possui mobilidade social. Nasceu nobre, morre nobre. Nasceu escravo, morre escravo. Vamos lá. Gana aqui, o seu declínio. O seu declínio se deu por instabilidades políticas internas. Brigas internas. Brigas, nobres brigando pelo poder, por exemplo. Gana formou um dos grandiosos impérios que o mundo já viu. É porque, como eu lhe disse, assim, você se assusta. Como é, Jurubeba? Como assim formou um grandioso império? É porque a gente não estuda.
Mas Gana foi um grandioso império, assim como foi o Egito lá na Idade Antiga. Bom, e aí, devido a brigas internas, vai perdendo poder e vai se fragmentar. Agora, uma coisa interessante é que Gana se recusava a seguir a religião islâmica. Eles não aderiram ao islamismo, certo? Não aderiram. Apesar que depois eles se resistem, mas depois viram, mas no momento não aderiram ao islamismo, à religião islâmica. Lembre, alunos, se não sabe, lembrem-se que os povos árabes vão sair para um processo de jihad durante a Idade Média. Para ser exato, a partir do século VIII, os árabes saem pelo mundo para conquistar os infiéis. Então, todo aquele que não era da religião islâmica, os árabes queriam conquistar. Tentaram conquistar Gana, mas Gana resistiu. Gana só caiu porque um outro império chamado Mali, que era seu vizinho, conseguiu se tornar mais forte e o imperador Sundiata Keita foi lá, invadiu Gana, conquistou Gana, dominou Gana. Então, a partir de agora, nós vamos estudar sobre o Mali. Então, alunos, perceba que a região do Mali, perceba que a região do Mali, está justamente onde estava o Império de Gana. Eles conquistaram e, além disso, ampliaram para outras regiões, foram ampliando para outras regiões. Então, Mali, a partir de agora, é um dos povos que se destaca entre as várias sociedades africanas. Então, Mali vai florescer entre os séculos XIII, justamente logo após a queda de Gana, até o século XVI. O imperador foi Sundiata Keita. Ele vai ser justamente conhecido como o Rei Leão, devido à sua força, devido a seu poderoso exército. O Rei Leão, feroz, ágil. Sundiata Keita vai então formar o grandioso Império de Mali. Na economia, aluno, perceba, esse assunto não tem nada de difícil. Se você acha esse assunto difícil, não ache. Porque esse assunto, você vai perceber que eles são semelhantes. Se Gana tinha ouro e Mali conquistou Gana, qual é a base econômica de Mali? Vá, me responda, vá. Isso, acertou. Hi-Fi. Acertou. Bota aí faça aí um print, vá, de Juru. Faça aí um print assim do Hi-Fi, vá. Tirou o print, de novo. Posta aí, me marque aí. Vá, aluno, pra gente dar esse alto astral aí, história com Juru. Então, se Gana tem ouro, Mali conquistou Gana. Base econômica de Mali, o ouro. Isso mesmo, acertou. Então, Mali aqui vai ter como base econômica o ouro. Olhe, antes, lembre bem assim, Gana era somente isso aqui, Gana, Olha o quanto Mali, o Sundiata Keita, conseguiu expandir. Então, nessa época, ele se expande de forma extraordinária. Olha isso aqui, aluno, que eu coloquei para você, que a gente só pensa o quê? A África é só miséria. A África é pobre. Olha isso aqui, O Rei Leão, embora o Rei Leão tenha sido um governante impressionante, o império prosperou sob o governo de Mansa Musa, que detém o título de homem mais rico da história. É, isso mesmo. Da história, papitos. Perceba, então, que a televisão só traz o quê? A televisão só traz a miséria sobre a África, pobreza sobre a África, animais exóticos. Aquele filme Ace Ventura. É o quê? Só mostrando animais. Então, aluno, a África tem sim história. Olha isso aqui, vou repetir. O Mansa Musa possui o título de homem mais rico da história. Sua fortuna chegou a 400 bilhões de reais. Dizia que seu trono era todo feito de ouro. A base era feita de ouro. Inacreditável isso. História africana que você não sabia. Bom, vamos passando. Cultura. Na cultura aqui, nós vamos fazer um destaque para uma cidade chamada Tombuctu. Essa cidade Tombuctu já caiu no Enem, viu, papito? Já caiu no Enem, viu? Sobre a cidade aqui, E qual a demora de cair de novo? Nenhuma. É mais fácil nem colocar uma questão que sempre vem caindo do que a unificação italiana e alemã que nunca caíram no Enem, por exemplo. Então, a cidade de Tombuctu foi uma das mais ricas e importantes. Ela não era somente rica na parte da economia, ela também tinha uma riqueza cultural.
O Mali, o Império de Mali, ele foi conquistado pelos islâmicos. Os islâmicos chegaram na região, chegaram de boa, na lagoa. E quando eles chegaram na região, eles disseram bem assim: ei, imperador Sundiata Keita, esses seus deuses daí, você tem uma religião politeísta, não são de nada. Acredita em meu Deus, Alá. Ele é o Deus do impossível, é o melhor Deus, entre outros não há. E aí Sundiata Keita vai lá e adere à religião do islamismo e se converte ao islamismo. Sundiata Keita chega aí até com uma comitiva de umas 15 mil pessoas até o Império Islâmico, até a sede. Ele se impressiona, ele quer inclusive comprar tudo que tem lá. Chega até a ser uma crise econômica, porque tudo superinflacionou. Então, era um império riquíssimo. E aí, aluno, o que é que vai existir? Os islâmicos, a religião islâmica vai estar sendo misturada com a religião africana, trazendo uma riqueza cultural para o Império de Mali. Então, olha, lá em Tombuctu vai ter universidade. Você já imaginou ter universidade? Não, né? Você só pensa que teve universidade na Europa, que só surgiu na Europa. Então, olha, vai ter universidade, um dos maiores centros de cultura muçulmana da época. Na época chegava a reunir 25 mil estudantes aqui nessa cidade de Tombuctu. Foram construídas mesquitas, escolas, uma biblioteca que guardava manuscritos que abrangiam todas as áreas do conhecimento do mundo. Diga aí, vá. Me conte, aluno, se você sabia disso, sobre o povo africano. Tá vendo que tem muita coisa para contar? E olha que aqui está reduzido. Aqui eu só estou lhe trazendo coisa para você resolver as questões do Enem. Mas já é de uma grande riqueza de conhecimento. Vamos passando. Então, Tombuctu já caiu uma questão do Enem, viu? Sobre essa cidade aí, ó. Essa importância não só na economia, mas também na cultura. Além disso, eu vou trazer mais informações. Tombuctu, além de ser rica, era tão bela que era considerada a Paris do mundo medieval. A Paris do mundo medieval. Olha que cidade rica. Religião, como disse, eles se converteram ao islamismo. Então vai ter construção de grandes mesquitas. Mesquitas para nós da religião cristã é a igreja, é o local sagrado. Universidades, bibliotecas, uma população étnica diversificada. Então tem muita coisa aqui que foi enriquecida devido à chegada da religião islâmica. E lá não vai ter perseguição não, viu? Lá vai todo mundo se dar bem de boa na lagoa. Muçulmanos, cristãos, judeus, todo mundo de boa. Só que Mali, como todos os impérios do mundo, como todos os impérios, como Roma caiu, como Grécia caiu, como Portugal caiu, Mali também vai cair. Então, no final do século XIV, disputas internas, nobres, disputando internamente o trono, vai levar a uma fragmentação, vai levar a uma fragilização. E aí, nesse caso, Mali também vai entrar em decadência. Olhe hoje, olha. As cidades de Tombuctu e de Djenné são um dos dois maiores centros econômicos. Então, hoje em dia essas duas cidades consideradas pela Unesco como sendo patrimônio mundial da humanidade, devido à importância que teve na história. Hoje, infelizmente, o Mali é entre os 25 países mais pobres do mundo. Já foi um grandioso império, já dominou. Hoje está como sendo um dos piores países, inclusive, para sobreviver. Depois de Mali, nós temos Songhai. Então, olha, primeiro Gana, aí Mali conquista Gana e Songhai conquista Mali. Então, aluno, se Songhai conquistou Mali, Songhai vai pegar todo o território onde era Mali antigamente. Então, olha, foi um dos maiores impérios islâmicos na história. Então, aluno, esse povo vai existir e lembre que os árabes vão chegar para dominar povos na Ásia, povos na Europa e povos na África. Então, o povo de Songhai foi um dos povos que os árabes conseguiram conquistar. E aí vai ser também o Império Islâmico. Então, olha, Songhai, seu nome vinha do seu principal grupo étnico, os Songhai. Eles haviam formado uma província desde o século XI e foi crescendo até chegar ao século XV e tornar um grandioso império também. Bom, Songhai aqui, o que nós temos para destacar? Na economia, foi um dos maiores impérios que o mundo já viu.
né? Então durou 800 anos. Songhai foi um império tão grandioso como foi Roma, como foi Grécia, como foi Egito, como foi Mesopotâmia. E aqui eles se destacam nisso aqui, ó. Ferramentas, artefatos religiosos, minas de ouro. Independentes formavam a base econômica do império. Ouro também, não se esqueça. Se Gana era ouro e Mali conquista Gana, Mali vai ter como base econômica o ouro. Se Songhai conquista Mali, base econômica de Songhai, ouro também. Bom, só que também entra em declínio, forma um grandioso império, mas também por disputas internas, né, vai levar à sua queda. Então, aluno, é isso que você tem que saber principalmente desses três povos. Você tem que ler o Bernoulli e nós vamos estar enviando esse material para vocês, esses slides, não se preocupem. Aqui eu queria trazer um destaque, porque já caiu também no Enem, os griots. O forte da história africana é a sua oralidade. Mas não quer dizer, aluno, que por causa disso, porque os africanos dominavam a oralidade e os brancos europeus a escrita, o branco europeu era maior, era melhor, mais rico culturalmente, era superior. Não! É porque a oralidade para os africanos era até uma questão sagrada. A palavra era sagrada. E aí, uma figura importante dentro das sociedades africanas, de várias etnias, várias, não é somente uma não, existia a figura do griot. Então, quem era esse griot? Era um contador de história. Geralmente era o homem mais velho daquela tribo, e ele, através de histórias, poesias, ia passando os mitos para os outros seus da comunidade. Mitos, histórias, lendas. Então foi assim, é assim, aliás, que nós conhecemos a história africana, através da sua oralidade. Eles não dominavam a escrita naquela época. Por isso que muita coisa, inclusive, se perdeu pela história. Era oralidade. Então, olha, na imagem é uma imagem atual. Na imagem, vemos um griot e as crianças ao redor escutando suas histórias. No passado, os griots eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores de seus filhos. Eles ensinavam arte, conhecimento de planta, tradições, lenda, religião. Então, era bastante importante na sociedade africana. E hoje no Brasil, temos sociedades organizadas que são chamadas de griot também. Vamos lá. Aqui, ó, um pouquinho, aluno, um pouquinho só da nossa cultura africana, que foi influenciada na historiografia brasileira, na história do Brasil. Então, nós temos a capoeira. Se engana a pessoa que pensa que a capoeira veio da África. Não, a capoeira foi criada no Brasil pelos negros escravos africanos. A capoeira era uma forma de resistência. Quando esse negro queria fugir, ele não tinha armas, não tinha faca, só tinha o seu corpo para se defender. Então, através do seu corpo, da sua mão, da sua perna, eles lutavam quando queriam fugir. Fugiam geralmente para os quilombos. Então, a capoeira era uma forma de eles resistirem à escravidão, desde a época de Brasil Colônia. Era a forma que eles tinham para lutar, a capoeira. Aqui, o maracatu. O maracatu é uma das principais danças, música lá de Pernambuco. Então, também influência dos africanos do Brasil. O maracatu é uma manifestação do folclore brasileiro que envolve dança e música. Suas origens são incertas, mas relacionam-se com o candomblé e com a coroação dos reis do Império do Congo. Olha aqui, alunos, olhem. Candomblé, uma imagem de candomblé, a casa de Pai Anderson, lá no Rio de Janeiro, cortejo do rei e da rainha na cidade de Uberlândia. Esse cortejo, perceba, se não é semelhante a esse quadro de Rugendas, onde eles estão celebrando justamente aqui uma manifestação religiosa. E aí eles misturavam a manifestação religiosa deles com a cristã. Então, alunos, é isso que eu trago para vocês. Agora, vocês peguem o material de vocês, dê uma lida e essa aula vai ficar salva. Se precisar voltar para poder ter mais informação, quiser tirar dúvida, é só mandar para nós. Nós do time Uni estamos aqui para dar toda a assistência a vocês vestibulandos. Um beijo de papito, vamos ficando por aqui. High five!